Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa aula 2 aqui de gestão financeira do curso técnico em cooperativismo, né? Aqui com o professor Álvaro, ok? Então pessoal, no roteiro dessa aula nós vamos ver crédito e cobrança, gestão de estoque, ponto de equilíbrio e alavancagem, ok? Bom, crédito, o conceito de crédito, né? Crédito é um termo que traduz confiança e deriva da expressão crer, né? Acreditar em algo ou acreditar em alguém, né? Eu acredito em você, eu estou dando um crédito a você, certo? O crédito, sobre o aspecto financeiro, significa dispor a um tomador recursos financeiros para fazer frente às despesas ou investimento, financiar a compra de bens, etc. Ok? Bom, e o que vem a ser política de crédito? A política de crédito, ela é um conjunto de normas ou critérios, né, que cada empresa utiliza para financiar ou emprestar recursos a seus clientes. Cada empresa deve desenvolver uma política de crédito coordenada para encontrar o equilíbrio entre as necessidades de vendas e, ao mesmo tempo, sustentar uma carteira de clientes a receber de alta qualidade. Perceba, ao mesmo tempo que você sustenta uma carteira de cliente a receber de alta qualidade, isso significa, pessoal, que os clientes têm pouca inadimplência, certo? Bom, seguindo mais adiante, nós temos aí que a política de crédito a ser definida pela organização deverá levar em conta alguns custos e riscos associados ao crédito, dos quais se pode citar, né? Despesas com análise de potencial de crédito dos clientes, despesa com cobranças, né, das duplicatas, funcionários, ligações de cartas, tempo administrativo que é gasto, né, com todo esse trabalho, né, dentre outras despesas. Risco de perda com créditos incobráveis, custo de recursos aplicados nas contas a receber, né, crédito do poder aquisitivo, do valor dos créditos em decorrência do processo inflacionário, certo? Bom, pessoal, concessão de crédito, né? Concessão de crédito, conceito de concessão de crédito. Concessão de crédito é o fornecimento de crédito para o indivíduo, certo? Esse capital ele possibilita acesso a bens e serviços que de outra forma não seriam adquiridos ou demorariam a ser, tá? A concessão de crédito, por parte da própria empresa, impulsiona as vendas, proporcionando assim uma fonte complementar das receitas, certo? No entanto, há o custo de oportunidade para os recursos investidos em clientes, que por sua vez ocasionam uma maior necessidade de capital de giro, tá? Como o usuário do crédito nas cooperativas geralmente é o próprio sócio, portanto, dono da cooperativa, da própria empresa, né? Pode acontecer de se relaxar a análise do crédito pela questão social, tá? Porém, isso pode levar a organização a tomar prejuízos, de forma que os outros cooperados acabam pagando por um erro de gestão, tá? Existem vários sócios dentro da cooperativa e todos têm a mesma força, né? Dessa forma, destaca-se a importância de se ter uma análise técnica do crédito nas cooperativas. Para o período de pós-concessão, ou seja, depois que se foi concedido o crédito, né, se faz necessário que as organizações definam políticas claras de cobrança. A política de cobrança de uma empresa é o conjunto de procedimentos adotados para cobrar contas a receber quando elas vencem. A eficácia dessa política, pessoal, pode ser determinada a partir de um exame do nível de perdas com clientes, certo? Porém, cabe destacar ainda em crédito e cobrança
cabe destacar que a empresa com clientes não está na dependência apenas da política de cobrança, mas também é função da política de crédito da empresa, tá? A eficiência e o volume do trabalho do departamento de cobrança dependerão do rigor ou da liberalidade da política de crédito, da qualidade das análises e avaliações realizadas pelo departamento de crédito, das providências tomadas contra clientes em atraso, do poder de pressão da empresa sobre tais clientes, ou seja, clientes que dificultam o pagamento, certo? Em situações em que o crédito está vencido, né, os contatos, né, com o cliente devem levar em consideração o histórico de relacionamento e podem seguir um roteiro, como telefonemas, cartas ou e-mail, né? Terceirização, você pode fazer uma terceirização com um escritório de cobrança, tá? Para que você não tenha esse trabalho de estar cobrando cliente. Aí vem a negativação, o nome no SPC, certo? E, por fim, a cobrança judicial, tá? Bom, os 6 Cs do crédito, né? Que é um processo tradicional de análise do crédito, que utiliza a análise dos 6 Cs do crédito, né? Quais são esses 6 Cs, né? É o caráter, a capacidade, o capital, condição, colateral e conglomerado, que a gente vai estar falando de cada um deles aqui, certo? Reunindo informações sobre cada um deles, de forma a tornar a análise qualitativa mais efetiva. Bom, o caráter diz respeito à probabilidade em honrar a promessa de pagamento da obrigação assumida, certo? Qual é a probabilidade que o cliente tem de honrar a promessa daquela compra, daquela dívida que ele tá selando comigo, certo? Capacidade. Capacidade é a capacidade que a empresa apresenta para honrar o pagamento por meio de julgamento de valor do analista ao verificar o potencial de geração da receita. O capital, ele faz uma análise, ele é uma análise dos demonstrativos financeiros, como também a declaração de imposto de renda, com ênfase nos índices de risco e endividamento, que diz respeito à liquidez, né? E nós já falamos sobre liquidez na aula passada, no que se refere à liquidez, no que se refere à solvência da empresa. Gestão de estoque. Gestão de estoque, né? O que é gestão de estoque? Conceituando gestão de estoque. Estoque, pessoal, é um ativo circulante necessário que permite o processo de produção e de venda operar com no mínimo de distúrbios, tá? O estoque costuma ocupar um espaço relevante na conta do ativo circulante da empresa dentro do balanço patrimonial. E aí a pergunta que fica, né? Por que a gestão de estoque é importante para as finanças de uma empresa, né? Bom, dependendo do ramo de atividades e também da política de gestão de controle de estoque, a empresa pode manter um nível maior ou menor de estoque, certo? Empresas de tecnologias e de bancos, por exemplo, não mantêm nenhum estoque. Já as indústrias, né, e empresas do comércio, por outro lado, precisam ter mais cuidado no que diz respeito ao abastecimento de estoque, tá? Para não manter estoques exagerados e nem deixarem faltar insumos e produtos necessários. A regra básica é essa, comprar somente o que vai vender, tá? O controle de estoques é um assunto para a administração de materiais, mas a preocupação da gestão financeira com essa área relaciona-se com o fato de que quanto maior a quantidade de estoque que a empresa possui, maior é a quantidade
de dinheiro que fica parado, tá? É bom que fique bem claro isso, tá? Que seja na forma de matéria-prima, de insumo e componentes, ou como produto acabado. Quer dizer, quanto maior o estoque, se eu tenho uma circulação de material muito grande, de saída muito grande, né? Então eu tenho que ter um estoque relativo à minha demanda, certo? Agora, se eu tenho uma saída, poucas saídas, né? Eu tenho que manter um estoque mesmo somente daquilo que eu vou estar utilizando, tá? A gestão de estoque e o balanço patrimonial, né? No balanço patrimonial das organizações, estoque é uma conta do ativo circulante, como eu já havia falado, ou seja, dentro da administração financeira, o estudo da gestão de estoques faz parte das finanças corporativas de curto prazo. Por que manter o estoque, né? A pergunta que fica. O aumento no volume de estoque, sem um correspondente aumento no volume de vendas, provoca uma elevação no prazo médio de estocagem, que é o PME. E, consequentemente, do ciclo operacional, certo? A empresa, ela mantém estoques para que não ocorra ruptura no seu ciclo operacional, ou seja, para que não ocorra uma interrupção no processo produtivo, ou seja, perda de venda, tá? Além de evitar rupturas no ciclo operacional, as empresas mantêm estoques devido a características particulares do setor em que a empresa atua, né? As expectativas de aumentos nos preços de matérias-primas e mercadorias, proteção contra perdas inflacionárias e a política de venda do fornecedor, que são descontos para comprar com maior quantidade, tá? A administração de estoque, pessoal, busca um equilíbrio, busca um equilíbrio entre os aspectos operacionais, quer dizer, o ganho de escalas, custos de produção, atraso de fornecedores, dentre outros. E os financeiros, que é a capacidade de solvência. As cooperativas agropecuárias, por exemplo, têm que possuir uma grande capacidade de armazenamento em função da safra e depois precisam gerenciar a comercialização ao longo de todo o ano, tá? Precisa ter um projeto para isso aí. Custos e riscos, tá? Os principais aspectos relacionados com a gestão financeira de estoque são os custos e os riscos inerentes ao estoque. Os riscos de estocagem podem ser riscos de mercado ou riscos operacionais, tanto faz. Os riscos de mercado referem-se à possibilidade de queda nos preços nos produtos estocados, né? Devido à sazonalidade, à obsolência ou à queda de preço de mercado. Você compra muita mercadoria e, de repente, o mercado entra na safra, por exemplo. Na safra de caju, né, você faz muito suco, né, você vende suco, você fabrica suco para vender, e está próximo à safra de caju, que é mais ou menos o mês de setembro, que inicia, né, e entra o período de sazonalidade, e você está com uma grande quantidade de estoque, né, e aquele estoque ali ele vai perder, com certeza, grande parte do preço que você comprou. Os custos associados aos estoques, ainda em custos e riscos, né, são proporcionais ao volume e valor dos itens estocados. Entre os custos inerentes ao estoque, tem-se os custos de estocagem, né, o custo de encomenda, o custo de insuficiência de estoque e o custo de qualidade, né? Vamos estar falando sobre cada um deles. Custo de estocagem, ele refere-se ao custo de capital investido, que é o custo de oportunidade. Custo de armazenagem e manuseio, seguro, impostos, depreciações e obsolência. O custo de encomenda é o custo para realizar os pedidos, custo de embarque, né?
e manuseio, incluindo despesas de empresas alfandegárias e motivação de estoques dentro da empresa. O custo de insuficiência de estoque refere-se aos custos que com a perda de venda, insatisfação do cliente, ruptura no cronograma da produção. Custo de qualidade, né, diz respeito a falhas e inconformidades, né, a troca em garantia, assistência técnica, imagem e reputação da empresa e o tempo ocioso. Existem 3 fatores, né, que influenciam diretamente na gestão de estoque, né, que é a incerteza, as restrições e a variação do produto. A incerteza, né, o que é incerteza? Existem muitos fatores de incerteza na gestão de estoque, devido à impossibilidade de antecipar perfeitamente a oferta e principalmente a demanda. Restrições. As restrições são limitações financeiras na capacidade de armazenamento e no fornecimento, né, que podem levar a decisões ótimas. E variações no produto, né, que são variações nas características do produto ou na linha de produtos que podem levar a variações na maneira como os estoques devem ser administrados, tá? Ponto de equilíbrio e alavancagem, né? Vamos falar aqui sobre ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto em que o valor das vendas permite a cobertura dos custos fixos, assim como também dos custos variáveis. Para se estudar o ponto de equilíbrio da cooperativa, deve-se ser adotado um conjunto de procedimentos denominado análise de custo, de volume ou de sobra. No ponto de equilíbrio, os custos totais são iguais à receita total da cooperativa, ou seja, não há sobras nem perdas operacionais no período considerado. É bom que a gente entenda aqui que quando a minha empresa está no ponto de equilíbrio, é quando eu não estou ganhando, não estou perdendo nada, certo? Eu estou pagando meus funcionários em dia, estou honrando com os meus impostos, com a Receita Federal, tá? Tá tudo ok, eu só não estou tendo lucro, tá? A análise do ponto de equilíbrio, ela permite abordar a seguinte questão: quantas unidades deverão ser produzidas e vendidas para que a cooperativa opere sem margens de sobra ou prejuízos no período, né? O ponto de equilíbrio de uma cooperativa, né, ela representa o ponto zero, tá? Em termos de resultado, ou seja, abaixo desse nível ou volume de quantidades demandadas, a organização irá operar com perdas, tá? Com prejuízo, tá? E acima desse ponto ocorrerá sobras, que ocorrerá lucro, né, no período. Vejo aí no slide, por favor. Essa parte azul, né, representa o lucro e essa vermelha representa a sobra, né? O ponto de equilíbrio fica entre perda e sobra. Perceba aí que o ponto de equilíbrio justamente aí eu não estou ganhando, não estou perdendo, né, que eu havia falado anteriormente, ok? Bom, a análise do ponto de equilíbrio, né, falando de análise do ponto de equilíbrio, né, os elementos envolvidos na análise do ponto de equilíbrio são as quantidades produzidas e vendidas e os respectivos preços, né, determinantes das receitas de vendas, os custos de despesas variáveis e fixos. Os custos e as despesas variáveis são aqueles cujo valor total aumenta ou diminui direta ou proporcionalmente às flutuações ocorridas na produção e venda. Bom, um exemplo aqui é o consumo de matérias-primas, né, e de outros materiais de produção, energia industrial, materiais de estocagem, de embalagens, frete, comissões sobre vendas, impostos e contribuições calculados sobre o faturamento. Os custos e as despesas fixas são os que permanecem constantes dentro de um certo intervalo de tempo.
independentemente das variações ocorridas no volume de produção e nas vendas durante esse período. Um outro exemplo aqui é os salários e encargos sociais dos supervisores e de outros funcionários da área industrial, né? De despesas com depreciações calculadas, linearmente despesas financeiras, leasing, né? Leasing que significa financiamento, aqui, financiamento é aquela prestação, né, que eu tenho que honrar todo mês, tá? Esse é custo fixo, aluguéis, impostos, imposto predial, iluminação, etc. O ponto de equilíbrio dado em receita de vendas pode ser determinado pela seguinte equação. Aí, o ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo sobre a margem de contribuição total, né, de forma percentual vezes 100. Tá? O ponto de equilíbrio em unidades é calculado em função da margem de contribuição unitária, né? Que aí seria o quê? O ponto de equilíbrio seria o custo fixo, né, sobre o preço de vendas unitário sobre o custo variável unitário, né? Quando a cooperativa operar com mais de um produto ou serviço, o cálculo do ponto de equilíbrio será válido somente se todos os produtos apresentarem idênticos valores na sua margem de contribuição unitária, ou as taxas de margem de contribuição unitária forem iguais para todos os produtos, ou a participação da receita de vendas de cada produto permanecer constante em qualquer nível de atividade. Tá? Alavancagem, né? A alavancagem ela resulta do uso de ativos de recursos, né, de custos fixos, para aumentar os retornos aos proprietários da organização. A alavancagem quanto às variações, né, que é o aumento e redução no resultado da cooperativa, que é sobra bruta ou sobra líquida, são maiores do que as variações nas vendas. A alavancagem, no entanto, ela refere-se a um efeito propulsor no resultado em função do ganho de escala obtido na maior absorção dos custos fixos. Geralmente, aumentos na alavancagem resultam em um crescimento no retorno e no risco, ao passo que diminuições na alavancagem resultam em uma diminuição no retorno e no risco. Tá? Há 3 tipos de alavancagem: a operacional, a financeira e combinada ou total, né? A alavancagem operacional ocorre na presença de custos operacionais fixos, podendo ser medida a partir de efeitos que as variações ocorridas nas vendas provocam sobre as sobras operacionais. Por exemplo, se uma variação de 10% das vendas houver uma variação de 30% nas sobras operacionais, disse que a cooperativa tem um grau de alavancagem operacional igual a 3. Agora, essa variação, mais do que proporcional, nesse caso 3 vezes maior, no resultado relativo ao incremento na venda, ocorre devido ao ganho de escala obtido nos custos fixos, tá? As despesas financeiras fixas, pagamento de juros, também, que se refere a pagamento de juro, tá? Também constituem custos fixos, porque dependem da composição das fontes de financiamento e não do nível de produção de vendas. Dessa forma, então, a existência de despesas financeiras fixas fará com que as flutuações do resultado operacional antes de juros e impostos correspondam a variações mais que proporcionais no resultado líquido, caracterizando efeitos de alavancagem financeira sobre os resultados. Se não existem despesas financeiras, não haverá alavancagem financeira, tá, gente? O efeito conjunto das alavancagens operacionais e financeiras é conhecido por alavancagem total ou combinada.
O grau de alavancagem total depende da intensidade de resposta da sobra líquida a variações nas vendas, tá? E aí a gente dá por encerrado aqui essa aula 2, tá? E a gente se encontra aí na próxima semana.